Bom dia, gente. Tá faltando chegar mais alguém? Do pessoal que saiu, todo mundo saiu, vai ficar lá mesmo? É? Então tá bem. Bom, hoje eu quero começar com esse videozinho aqui. Ele é curtinho. Talvez vocês já conheçam, mas vamos ver e entender um pouquinho sobre o que ele trata aqui. Muito bem. A gente pode ver um pouquinho aqui nessa animação uma coisa que reflete um pouco sobre o nosso próprio comportamento. A ideia por trás disso tudo aqui é que nós temos uma tendência normal de gerar conflitos. O ser humano é um ser que gera muitos conflitos. E em muitas ocasiões nós não sabemos como resolver esses conflitos. Por mais que pareça que os dois pequenininhos ali no final resolveram um conflito, mas eles resolveram o conflito eliminando os dois grandões, né? Na final ninguém soube resolver um conflito. Ali apenas quando estavam os dois é que, de algum modo, eles entraram em um acordo em que um cedeu a passagem para o outro. Mas o fato é que isso reflete a maneira como nós lidamos com as nossas situações, como nós lidamos com os nossos problemas. E o ser humano, como eu já falei, é um ser que gera bastante conflito. Isso ocorre porque nós queremos coisas e, às vezes, nós não temos a capacidade de negociar com quem está à nossa volta. Ou nós não temos a capacidade de ceder para quem está à nossa volta. E aí se gera o que nós podemos chamar de inimizade. Um momento em que há uma separação, um momento que há uma divisão entre as partes. E isso pode acontecer por diversos motivos. Eu lembro de uma situação, eu tive um amigo durante o ensino médio, e logo que eu comecei a trabalhar, que eu fui fazer uma compra na Centauro, aí o pessoal fala assim, quer um cartão? Aí eu falo assim, tá, bobo, né? Peguei o cartão. Aí esse amigo ficou sabendo que eu tinha um cartão. Aí assim, estou precisando de um tênis, compra para mim? Eu compro. E aí eu comprei o tênis, eu lembro até hoje, R$ 125. Ainda valia de alguma coisa, R$ 125. Dava para comprar tênis, hoje em dia nem pensar, né? Mas eu comprei um tênis para ele de R$ 125. E aí estava chegando próxima fatura e eu falei assim, e aí? Estou precisando receber até tal data. E aí ele falou assim, beleza. Só que esse beleza nunca chegou, né? Então, no final da conta, eu paguei o tênis dele e ele ficou provavelmente envergonhado com o que tinha feito. E daquele dia em diante, ele me evitou para sempre. Eu não cobrei mais aquele tênis, virou um presente. Mas o fato é que naquele dia, ele não soube lidar com o conflito que ele tinha gerado. Ele não soube lidar com a vergonha que ele tinha causado. Ele não soube lidar com a dívida que ele fez. Ele não pôde me pagar e não pôde me pedir desculpa. O que aconteceu foi que a gente se afastou. Eu não fiquei com raiva dele, mas nós não soubemos administrar aquela situação. Talvez por causa da juventude. Na época eu devia ter uns 17 anos. E acabou que nós não temos mais nenhum contato hoje em dia. Mas os conflitos que a gente tem como seres humanos, eles apenas refletem um outro conflito que nós também podemos causar. E aí surge a necessidade de reconciliação. É o tema que nós vamos tratar hoje. E aí, esse tema aborda não uma reconciliação apenas entre seres humanos, mas aborda uma questão que envolve uma
um problema que nós geramos com o próprio Deus. Nós, quando pecamos, nós ofendemos esse Deus, nós criamos um conflito com Ele. E aí gera essa situação que Deus providencia a reconciliação. Interessante ouvir o Rogério um pouco antes, falando a respeito dos temas que envolvem a ceia e tudo que Deus fez por nós na situação de nos resgatar, e a reconciliação não foge muito disso. Ele é um tema que envolve justamente Deus vindo até nós, Deus nos resgatando. Esse tema ele trata sobre o estado que o homem estava diante de Deus, como também sobre o que Cristo fez e como Ele fez para solucionar esse problema. Além de tratar a resposta que nós devemos dar perante a reconciliação que Ele providenciou. Inicialmente, eu queria falar sobre o significado da palavra reconciliação. Reconciliação, o sentido original dela é uma troca. A reconciliação, inicialmente, ela era uma palavra usada para troca. Era um início dela, era um início comercial. Era como se eu chegasse em algum lugar, quisesse um produto seu e você me devolvesse e eu te entregasse alguma coisa ali e a gente fizesse nessa situação uma troca. Só que na aplicação daquilo que Cristo fez, consiste na troca de uma relação de hostilidade para uma relação de amizade. Consiste na troca de uma relação de guerra para uma relação de paz. A obra da reconciliação tem um propósito de nos reconectar a Deus. Isso ocorre num sentido diferente que é proposto, por exemplo, pela religião. Se a gente pensar no sistema da religião, como que funciona? É mais ou menos assim. A religião, a palavra religião significa religação. E isso acontece em um sentido. Qual é esse sentido? O sentido é que o homem, ele tenta alcançar a Deus através das suas práticas religiosas, né? Então, ele tenta alcançar a Deus por quê? Porque ele tem um sentimento de culpa, ele considera que existe um Deus soberano e ele precisa fazer alguma coisa para aplacar a ira desse Deus. Então, ele começa a desenvolver a questão da religião para tentar apaziguar Deus. Só que isso acaba sendo frustrado por causa do pecado. Então, isso é a barreira que impede que a religião seja, de fato, efetiva. Se de agora em diante a gente decidir, não vou mais pecar na minha vida. Ok, isso vai ser ótimo, mas não apaga o que você já fez. Um sujeito que viveu 80 anos, se ele parou de pecar com 20, foi ótimo, do 20 em diante, mas até chegar nos 20 anos, ele tem uma dívida com Deus. E aí, como é que resolve essa dívida? Então, como eu falava, o pecado acaba que ele se torna uma barreira, por quê? Porque ainda há necessidade de pagar aquilo que foi feito, e nós não conseguimos alterar o nosso próprio passado. Então, diante dessa situação, Deus, observando aquilo que era a nossa realidade, Ele providenciou a reconciliação, que aí é o ofendido, puro e santo, vindo até o pecador. Então, Ele toma a iniciativa e vem até nós, pecadores, e através da graça, através da obra de graça que foi realizada por Jesus lá na cruz, de fato há a possibilidade de reconciliação. Um vínculo que eu e você quebramos, ele troca essa condição. Ele troca essa condição de inimizade com Deus para uma condição de filhos de Deus. Então, aqui mais ou menos nesse esquema que eu acabei de apresentar aqui para vocês, dá para entender aquilo que é a reconciliação em contraste com aquilo que é a religião. A religião é uma iniciativa nossa,
reconciliação é uma iniciativa de Deus. É o ofendido alcançando o ofensor. O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês aqui é o de 2 Coríntios 5, 21. Ele diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, no caso, Jesus, para que nele nos tornássemos justos de Deus, justiça de Deus. Então aqui ele está dizendo que o Deus homem, no caso Jesus, tomou o nosso pecado e nos tornamos justiça. O que houve aqui foi uma troca. Ele pegou tudo que havia de ruim em nós e nos deu tudo que havia de bom dele. Obviamente, se há necessidade de reconciliação, e agora eu vou só aprofundar aquele esqueminha que eu coloquei antes. Se há necessidade de uma reconciliação, porque nós provocamos a inimizade original. Originalmente, nós fomos feitos para quê? Para conviver com esse Deus face a face. Então, a gente lembra lá da situação de Adão e Eva, que eles faziam o quê? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Então, quando a gente pensa nessa situação, o que acontecia? Adão e Eva estavam ali convivendo, face a face com Deus. Não sabemos por quanto tempo essa situação deles lá no jardim durou. Por quanto tempo eles estiveram ali diante da presença de Deus. Mas, de forma deliberada, o que foi que eles fizeram? Eles ofenderam a Deus, eles desobedeceram a Deus. Eles escolheram a inimizade com Deus. Romanos 5,12 diz o seguinte: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É interessante a gente pensar, e o Rogério já falou isso aqui durante a ceia, que pecado aqui não significa fim de existência. O homem continua existindo mesmo com o pecado, mesmo tendo ofendido Deus. A palavra morte aqui, o sentido dela é o sentido de separação. É o sentido de separação. Se a gente lembrar do que Deus falou com Adão, ele falou assim, daquele fruto ali, no dia que você comer, certamente morrerá. Morrerá no dia que você comer. Trocando aqui o sentido, a ordem das palavras. Mas ele morreu nesse dia? Não. O que aconteceu? Ele foi separado de Deus. De alguma forma, a morte chegou até Adão. A Bíblia fala que ele viveu por 930 anos. Não sabemos quanto tempo dessa idade dele foi dentro do jardim e quanto tempo foi fora do jardim. Mas nós sabemos que ele viveu bastante e viveu fora do jardim. Ele teve que trabalhar, teve que suar. Provavelmente Adão foi o cara que mais se arrependeu na vida. De tudo que ele pôde ver e desfrutar, e depois ele olhou para a vida dele assim, cara, como eu podia abrir mão daquilo? Então, o que aconteceu aqui, na situação de morte, foi uma situação de separação. Adão foi separado de Deus. Isaías 59:2 diz o seguinte: Mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por que disso? Porque um Deus santo não convive com o pecado. E o ser humano, nessa condição de ofensor, ele está banhado de pecado, ele está coberto por pecado. Ele cheira a ofensa, vamos dizer assim. Então Deus não convive com isso. Porque o padrão de Deus é Ele mesmo, Ele estabeleceu esse padrão. Eu sou o padrão de santidade, e isso é inflexível.
Os homens serão julgados com base naquilo que Deus é. E a nossa sentença é ser considerados inimigos de Deus, porque nós fazemos tudo que é contrário à natureza dele. E diante desse cenário, Deus vem com a solução. E a solução é: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, mesmo sendo inimigos, ele providenciou uma reconciliação mediante a morte do seu Filho. Efésios 2, 15 e 16 traz uma complementariedade aqui. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então a gente pode ver aqui o que Deus fez. Por meio de Jesus, ele providenciou a paz. Não a paz entre os homens, mas uma paz com Deus. Mesmo depois de tudo que Cristo fez, a gente ainda tem conflitos entre nós. Mas a paz com Deus, ela foi providenciada, ela foi definitiva. O que Jesus fez foi nos trazer a paz com Deus. Ele destruiu essa barreira da inimizade que existia entre nós e Deus. E isso aconteceu por meio da cruz. Ele promoveu a paz. Por isso ele é considerado o príncipe da paz. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Recupera o que Adão havia perdido no jardim. Ele recupera o acesso a Deus. Então, o que Jesus fez foi algo extraordinário, incomparável, digno de louvor e adoração. E isso aconteceu por meio da graça. Pois vocês foram salvos, são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Temos a salvação por causa da graça. Podemos nos relacionar de novo com Deus por causa da graça. Isso é obra de Deus, isso é ação de Deus. E Ele é quem providenciou tudo isso. Porém, é importante ressaltar que, uma vez salvos, Deus nos chama para participarmos do que Ele quer fazer entre nós. Então, aqui nesse ponto a gente vai começar a perceber algo que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com você. Para os que estão chegando agora, eu vou explicar um pouquinho. Até aqui nós vimos um pouco daquilo que provavelmente, com certeza para a Lúdia, a gente já conhece acerca da reconciliação. Nós ofendemos um Deus e Ele enviou Jesus para solucionar esse problema. E Jesus promoveu aquilo que Adão tinha feito de errado. Então Adão pecou, Adão nos afastou de Deus e Jesus nos aproxima de Deus novamente, reconciliando com Ele. E aí ele promove a paz entre Deus e os homens. Depois disso, ele coloca que tudo isso aconteceu por meio da graça. E isso é um presente de Deus. E a partir disso que ele fez, ele quer de nós o quê? Ele quer um compromisso, um estilo de vida diferente. Ele quer que a gente se envolva naquilo que ele continua fazendo aqui no nosso meio. Então, o que nós temos a ver depois que recebemos essa paz com Deus? É o seguinte, fala aqui, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Então, nós fomos salvos. E o fim desse trabalho que Jesus realizou
não é simplesmente ser salvo e ficar de boa, com o pé para cima, admirando tudo que Deus fez, assim, nossa, Deus, que legal, e tá bom, e terminar a vida. Se fosse assim, era ter a salvação e desligar o disjuntor do cara e dizer, então, vem para o céu, pronto, está promovido. Mas Deus nos deixa aqui e Ele nos deixa com uma certa responsabilidade. Deus nos chama para fazermos as boas obras. No contexto de reconciliação, o que isso significa? Vamos ver aqui, ó. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. O efeito esperado da reconciliação, o efeito esperado para dos que são reconciliados pelo Evangelho é a compreensão de ser um embaixador de Cristo, ser um representante dele. Então, a dinâmica, na verdade, o princípio do cristianismo é que o fim daquilo que Jesus fez não é você mesmo. O que Cristo fez, Ele não fez pensando exclusivamente no indivíduo, mas sim pensando num povo, que a gente chama de igreja. O fim não é você, o fim é a igreja. É o povo que Ele escolheu e que Ele separou, que Ele alcançou através de tudo isso. Ele nos deu um ministério da reconciliação. Isso significa espalhar a mensagem de Cristo, espalhar que Cristo promoveu a paz entre Deus e os homens. Essa responsabilidade é de todos aqueles que acreditam em Jesus. Não é uma exclusividade do líder, do pastor, do professor da EBD. Esse não é um ministério que pode ser recusado. Não se trata de uma opção. O objetivo final do Evangelho, como eu falei, não é um indivíduo, e sim um povo. 2 Coríntios 1:4 fala que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. A gente alcança e consola os outros com o consolo que nós recebemos. E o consolo é o quê? Ter paz com Deus. Nesse sentido, o que nós recebemos de Deus, nós devemos compartilhar. Nesse ponto, pode ser que a gente considere que Marcos, eu tenho dificuldade com esse negócio de abordar pessoas, de explicar o Evangelho, eu tenho dificuldade de abrir a minha boca e conversar com alguém a respeito disso. A grande vantagem da igreja é que você não precisa ser bom em todas as coisas. Inicialmente, até se entende, se o cara chegou na igreja agora e ele ainda está aprendendo tudo, é compreensível, mas a gente pode fazer isso de uma forma como equipe. Não sei falar, mas aqui tem gente que sabe falar. Providencia um encontro entre essas pessoas, chama o Zambelli. Traz a pessoa na igreja. Crie meios de que essa pessoa tenha acesso a essa mensagem, porque ela não foi feita para terminar em você. Então a gente pode trabalhar em equipe, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos acomodar na situação de que, eu não sei, vou sempre trazer aqui para o Zambelli ficar falando. Porque 1 Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder à razão da nossa fé. Então, se
houver uma oportunidade que você sentiu, nossa, eu podia falar agora a respeito de Deus, mas eu não tenho segurança, isso é um problema. Se houver uma oportunidade de você precisar ligar para alguém, se torna mais complicado. Nós precisamos estar preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Diante disso, eu vou perguntar o seguinte: o que você tem feito com o ministério que Deus confiou a você? O que você tem feito com o ministério que Deus confiou a você? Eu queria agora separar em grupos, talvez 2 grupos, pelo número que nós temos aqui. E vamos começar por aí, vamos separar em grupos. Depois eu vou explicando os processos, tá? O auxílio da tecnologia, alguém abre aí um bloquinho de notas, para que a gente pudesse aqui pensar, listar aí 4 dificuldades que atrapalham você no cumprimento desse ministério. 4 coisas que estão, de alguma forma, afetando vocês no cumprimento desse ministério. Vamos separar aqui um tempo. Zamba, a gente tem até que horas? 10h30. 10 minutos. 10 minutos para que vocês possam não só simplesmente falar coisas do tipo, tenho vergonha, e parou aí. Não, não é isso. A intenção é pensar em situações que talvez você já viveu e que ali você percebeu algo que te bloqueou. Tipo, eu podia ter falado de Jesus e não falei. Por quê? Então, assim, vamos tentar pensar aí em 4 situações, 4 dificuldades que nos atrapalham a realizar esse ministério, tá bom? Depois eu vou dando mais orientações. Vou marcar aqui 10 minutinhos. Deu 10 minutos aqui. Vamos agora para a segunda fase do nosso... Mantenha os grupos, tá? Vamos agora para a segunda fase aqui da atividade aqui, que seria pensar em soluções para os problemas aí que foram listados. Quais maneiras a gente pode pensar para, pelo menos, reduzir alguns desses problemas que estão aí? Eu sei que eu estava aqui no grupo, tem problemas que são externos à nossa situação. Mas como nós podemos, pelo menos, diminuir esses pontos de dificuldade e solucionar na situação de ser mais efetivo e, de fato, cumprir com o ministério com que nós fomos convocados a cumprir, tá bom? Mais 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Mais 10 minutos. Tá? Então, como a gente pode solucionar aí os problemas que vocês levantaram? Ok, pessoal. Eu estava aqui no grupo, eu percebi que a gente não conseguiu chegar numa solução para cada uma das dificuldades que a gente tem aqui. Então, a partir desse ponto, eu queria que dentro do grupo se formassem duplas ou trios, se o número for ímpar, né? Então, duplas ou trio para quê? Para que durante a semana a gente pudesse, essa dupla, conversar mais uma vez a respeito da situação e tentar, de alguma forma, se ajudar a cumprir o ministério para o qual a gente foi chamado. A intenção é a seguinte: vamos supor, eu e Cass estamos aqui conversando e falo assim, e aí, Cass, como é que foi a semana? E a dificuldade que você apresentou, como é que foi lidar com ela? Você está tentando resolver essa situação? E a mesma coisa ele comigo. E aí, Marcos, e você? Conseguiu solucionar esse problema? Você está conseguindo ser efetivo no seu ministério? E aí a gente tentar se ajudar durante essa semana a cumprir com o nosso papel. Então, se por acaso na dupla ou trio alguém ainda não tem o telefone, é a hora de compartilhar o telefone
para que isso possa acontecer. Então aí que trocar umas mensagens no WhatsApp durante a semana para tentar se ajudar nisso de alguma forma, tá bom? Eu vou orar e aí quando eu terminar a oração vocês podem fazer as duplas ou o trio aí, tá bom? Senhor Deus, a gente quer nesse momento te dar graças, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor proporcionou. Agradecemos porque o Senhor nos permite nos relacionar contigo novamente. O Senhor, através de Jesus Cristo, da cruz e do sangue derramado ali, quebrou a inimizade que existia entre nós e nos possibilita conviver contigo eternamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos proporcionou vida nesse relacionamento. Pedimos que o Senhor nos abençoe no sentido de cumprirmos a Tua vontade, cumprirmos a tarefa que o Senhor nos separou para fazer, de compartilhar a reconciliação que o Senhor proporcionou a nós. Nos dá sabedoria, estratégia, coragem, tira de nós a timidez, nos capacita a fazer de maneira que as pessoas que nos ouçam possam, de fato, compreender aquilo que o Senhor fez por nós. E que, assim, mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.